Muito bem, muito bem, muito bem. 14 de janeiro de 2025, a segunda aula do ano. Um tema que eu venho me aprofundando cada vez mais, principalmente nessas duas últimas semanas. Sedução, mas não aquela sedução que talvez você se depare em conteúdos de frasezinhas prontas. Principalmente influenciado por este senhor, não é este livro em concreto, Robert Greene. Comecei a abrir mais minha mente a respeito de como isso é algo também que desde os tempos mais primórdios, do Egito Antigo, da Grécia Antiga, de Roma e todos os impérios eram habilidades fundamentais, seja para você falar com uma bela donzela ou invadir um outro país e conquistar o exército do outro país. E não só isso, como eu falei antes de começar a gravação, essa aula também vem muito inspirada nos últimos 6 meses, onde eu fiz bastante bootcamps, por todo o Brasil, alguns na Europa, que me trouxeram novos insights, novos questionamentos, novos aprendizados, novas maneiras de desbloquear a cabeça dos caras a respeito de toda essa dinâmica com as mulheres, mais especificamente. Então, essa aula vai ter mais foco nessas questões com as belas donzelas, mas sem dúvida nenhuma vou trazer aspectos que servem para vida profissional, vida social, a maneira como você caminha pelo mundo. E essa aula veio justamente de inspiração num recente carrossel que eu coloquei no Instagram, chamado as 18 Sinfonias de Ideias sobre Sedução, onde cada uma por si só é uma pedrada na cabeça do desavisado e é o fogo inicial de cada sinfonia de ideias que eu vou trazer nesta aula. Então, sem mais delongas, vamos já começando pela primeira, número um. O fato de você morrer de medo de falar com uma mulher que não conhece demonstra que se importa demais com a opinião dela sobre você. Portanto, um altíssimo grau de carência. O primeiro passo para se tornar um homem mais atraente é não se importar uma caceta com a opinião alheia e começar a ver a rejeição como uma forma de eliminar da sua vida toda e qualquer mulher incompatível com você. Como você faz isso? Indo falar com ela. Agora, a rejeição se torna uma bênção e não uma maldição. Essa daqui é uma das coisas que eu tenho o costume de fazer, não só comigo mesmo, durante toda a minha vida, eu sempre fiz isso que eu vou falar agora, mas algo que eu tento passar ao máximo para a galera que faz o meu bootcamp e as mentorias, que é de alguma forma pegar um problema emocional, colocá-lo de forma racional, para você, na sua própria cabeça, começar a entender o quão talvez banal ou sensível, no sentido de insignificante, pode ser esse problema. Então, a primeira frase, por exemplo, dessa sinfonia de ideias que eu coloco aqui. O fato de você morrer de medo de falar com uma mulher que não conhece demonstra que se importa demais com a opinião dela. Eu quero dizer, todas as vezes que você fica pensando demais com o que será que ela vai falar ou pensar de mim, demonstra que você coloca muito peso na opinião dela, no que ela vai dizer sobre você. E aí, mais do que eu ficar me preocupando sobre o que você deve fazer ao chegar nela, é mais importante eu falar assim: você entende que essa mentalidade, na verdade, é que é errada, está te impedindo de ir e fazer o que você quer? Então, essa é a questão mais importante de você não se preocupar, né? Se você realmente não se limitar a os outros e somente preocupar com a sua própria opinião sobre o que eu penso sobre mim mesmo, automaticamente você já começa a andar mais suave, mais leve pelo mundo. E aí eu posso te dizer por mim mesmo, claro, isso que eu acabei de falar não é algo que vai, como um estralar de dedos, mudar da noite para o dia. Mas como eu comecei a aplicar isso? Quando eu entendi isso, essa ideia, eu comecei assim, peraí, é justamente ao falar com ela que eu vou demonstrar para mim mesmo que eu não me importo com a opinião dela. Então agora já ficou muito mais uma questão de eu provar algo para mim mesmo, eu me convencer daquilo que eu queria me convencer, porque você não tenha dúvida que no começo eu me importava, sim, eu também ficava nervoso com a opinião da mulher que eu ia fazer o approach. Mas quando eu entendi isso, peraí, se eu tô ficando nervoso, se eu tô
me importando demais com o que ela pensa de mim, eu tô sendo um cara carente. Eu não quero ser um cara carente. Né? Então, justamente ao entender isso, que eu falei, não, eu vou falar com ela para eu provar para mim mesmo. E no começo você não tenha dúvida nenhuma que eu estava como se fosse me auto-enganando, fazendo eu querer acreditar que eu não me importava com ela. E com o tempo, isso acabou sendo uma verdade. De tanto que você faz isso, acaba que vira uma verdade. Né? E aí a cereja no bolo dessa parte é que quando você entende que um cara que se preocupa demais com a opinião de uma mulher concreta é carente, é quando cada vez mais eu quero me afastar dessa ideia. E não só na questão de fazer um approach inicial, mas de repente, se eu estou numa conversa em um grupo, se eu estou ali expondo a minha opinião, quem eu sou. Eu não vou me expor, eu não vou, na verdade, ficar quieto porque eu tenho medo de que as outras pessoas vão pensar. Eu vou falar, porque justamente eu tenho que constantemente me lidar. Não, eu não sou um cara carente, eu vou falar o que eu quero. E a opinião dela nesse contexto não me importa. Quem é ela? Acabei de conhecer ela, por que que eu deveria me importar? Então, esses são alguns dos hacks mentais que te ajudam em todos os níveis, seja para fazer um approach, seja de repente quando você já está saindo com a mina durante um breve período de tempo e lá na frente também. Lá na frente eu faria um pequeno parênteses, porque se você também fica com isso, não me importa, não me importa, não me importa, aí você acaba virando um cara arrogante, descalibrado, que nesse caso pode acabar perdendo insights incríveis de belas donzelas que podem te dizer para você evoluir. Então lá na frente é outra história, mas numa fase inicial ali nos primeiros encontros, isso funciona muito bem. O José Mário falou: acho que talvez o lance é essa conotação de crescimento do assédio nos dias atuais, que talvez tire um pouco também o fato da abordagem. Isso daí, my brother, eu te digo que é uma parada que, fazendo bootcamps desde 2021, e fazendo. Vou falar desde 2021, porque eu poderia falar sobre a minha própria experiência anterior a isso. Mas não existe isso, mano. Nunca aconteceu na vida. Isso é uma questão que eu vejo que foi trazida por um monte de bitolado implantado na cabeça dos caras e fez com que muitos criassem uma desculpa confortável para dar voz ao seu lado fraco. Que agora, ao invés de eu ficar pensando que eu não vou chegar na mina porque eu não sou bom o suficiente, porque ela sai com outros caras melhores que eu, porque ela já tem namorado, porque ela tá no mau humor, eu adicionei um outro, que aí nesse caso não tem responsabilidade nenhuma, eu não tenho responsabilidade nenhuma, porque ela vai me falar que eu sou assediador. Não existe, mano, não existe. Eu digo, eu nunca ouvi uma história nos meus bootcamps, eu nunca vi isso acontecendo, e não tem por que você ficar, achar, ai, não, porque isso, não, não. A não ser que você seja um cara descalibrado, perdido da vida, que vai chegar na mina sendo um completo arrogante, você não tem por que se preocupar com isso. E aí, para terminar essa sinfonia de ideia, o primeiro passo para se tornar um homem mais atraente é não se importar uma caceta com a opinião alheia e começar a ver a rejeição como uma forma de eliminar da sua vida toda e qualquer mulher que não é compatível com você. Como você faz isso? Indo falar com ela. Agora a rejeição se torna uma bênção e não uma maldição. Então, não só se torna uma bênção no sentido de que agora você pode dormir tranquilo à noite, sabendo que aquela mulher que você tinha o desejo de se conectar realmente não era para você, mas o fato de você ir cada vez mais ganhando essa casca grossa, se tornando esse cara sem nenhum tipo de fraqueza porque uma mulher não gosta de você, paradoxicamente você poderia dizer que é justamente isso que te torna mais atraente. E com o tempo elas percebem isso. No momento que você entra num ambiente e você, por exemplo, fala com ela, indagando, perguntando, ela já sente, peraí, nossa, esse cara aqui é um cara sem dedos. Ele pergunta, ele não tem medo do meu julgamento por ela. Não tem medo do meu julgamento por ele. Então, essa é a primeira ideia. Verdade, faz sentido. Obrigado pela explicação. Exatamente. Número 2. Entender que a rejeição é somente uma forma de incompatibilidade é fundamental se você deseja conhecer e se conectar com muitas mulheres. Seja qual for o motivo, se uma mulher me rejeita, é simplesmente porque não somos compatíveis e não porque existe algo inerente de errado comigo. Essa incompatibilidade pode ser temporária ou permanente. O ponto é,
Se ela tivesse interessada em mim, estaria disposta a fazer funcionar. Se não está, isso apenas significa que ela é a mulher errada para mim. Então vamos por partes nessa sinfonia de ideias aqui. Entender que a rejeição é somente uma forma de incompatibilidade é fundamental se você deseja conhecer e se conectar com muitas mulheres. É aquela coisa outra vez. Se você não se apaixonar pela rejeição, se você não ver a rejeição como a sua melhor amiga até mesmo, vai ficar sempre muito difícil você entender essas dinâmicas e navegar de forma inteligente. Você tem que criar um amor pela rejeição. E por mais absurdo, por mais bizarro que possa parecer essa frase para alguns, essa é a maneira mais inteligente que você pode, se o que você deseja é se conectar com muitas mulheres. E, nesse caso, se conectar com mulheres que vão ser compatíveis com você. Porque a alternativa é você ter medo da rejeição. E para dizer que você não faz approach, né? Para não dizer que você não faz approach, a alternativa é você ter medo da rejeição e ficar muito, muito, muito seletivo nos approaches que você faz. E muito seletivo nesse caso seria, se ela me dá muito sinal de interesse, e esses sinais de interesse podem variar e nunca existir, ou se num ambiente social ali, onde de repente a gente até tem alguma interação por algumas razões, eu fico o tempo todo querendo levar as coisas devagar demais. Porque eu não quero ser rejeitado. Então eu quero chegar a um ponto onde eu perceba que ela realmente não está investindo em mim, mas sendo educada somente por educação. E me parece uma estratégia pobre essa. Então eu prefiro, na verdade, no final do dia, para pelo menos não desperdiçar o meu tempo, ir falar com ela, ser direto e me expor à rejeição. E quando você até mesmo cria essa mentalidade de que você vai aprender a cada rejeição, porque no final das contas é isso. Se você tiver uma mentalidade de longo prazo, no longo prazo no sentido de eu vou falar com muitas mulheres porque eu quero me tornar bom nessa arte de conversar, de eu quero me tornar um cara mais emocionalmente equilibrado e confiante, a ponto de não me expor, a ponto de me expor e não me sentir amedrontado por essa rejeição. Quando você tem essa mentalidade de longo prazo, você automaticamente vai fazer os seus approaches, vai se conectar com as mulheres, vai demonstrar as suas intenções, sabendo que você vai aprender alguma coisa nessa interação. Então é aí depois vem aquela frase clássica de que eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Quando você entende isso, automaticamente você fica cada vez mais confiante para fazer seus approaches. Então é importante se você conseguir, porque não é um processo fácil de você, de certa forma, criar um amor pela rejeição. E vai continuar doendo. Vão ter algumas rejeições que você pega e. Ah, essa foi dolorida, que a mulher olha para sua cara e fala: sai daqui, seu assediador. Não, isso não acontece. Ela olha para, no pior das hipóteses, ela olha para você com uma cara de desprezo, do tipo, você não é homem o suficiente para mim. Isso às vezes machuca. Mas você entende depois que isso tem muito mais a ver com ela do que com você. Como eu também tenho o costume de falar, ela não pode me rejeitar. O único que pode me rejeitar sou eu mesmo. E como eu me rejeito? No momento que eu não vou fazer aquilo que o meu instinto me manda. E o meu instinto me mandou vir falar com você. Então, essa é a primeira questão. Então, depois, seja qual for o motivo, se uma mulher me rejeita, é simplesmente porque não somos compatíveis e porque não existe, e não porque existe algo de errado comigo. E esse algo, essa incompatibilidade pode ser temporária ou permanente. Permanente no sentido que talvez eu simplesmente não seja o cara que elas, o tipo de cara que elas se interessam. E eu te digo que eu já estive em muitas rodas de muitos homens belos fisicamente e todos passam por isso. Então é porque aqui muitas vezes quando o cara mais bitolado fala, mas se o cara é o Shed, ele não passa por isso. Passa sim, talvez ele não passe tanto com aquelas mulheres medianas ou mais inferiores, mas se o cara é um cara agraciado fisicamente, ele também tende a ter interesse pelas mulheres mais belas fisicamente. E ele acaba passando por isso. Passando com as medianas também. Então, essa parada pode ser, essa incompatibilidade pode ser permanente nesse sentido. Pode ser permanente porque a mulher talvez tenha um interesse
intelectual ou interesse de vida que você não tem compatibilidade com ela, e não vai rolar nada. Então, é sempre importante, quando você se deparar com essas situações, entender se essa incompatibilidade é temporária ou permanente. Se ela é permanente, não existe o que você possa fazer e justamente por isso você não deve se martirizar por absolutamente nada. Se ela for temporária, como nesse caso existem muitas situações que vocês vão se deparar que a mulher vai te rejeitar porque a incompatibilidade é temporária, aí cabe você trabalhar nela. E quais são essas incompatibilidades temporárias? Pode ser a maneira como você fala, como você se comunica, como você demonstra a sua confiança, o seu charme, o seu carisma. Na hora ela olha para você e vê que você não é um cara no nível dela. Então é por isso também que eu falo para todos: faça o approach mais difícil. Vá fazer o approach na mina mais gata, porque é para você também medir a si mesmo o que que você precisa evoluir. Tem muita mulher aí que você, de repente, não acompanha no nível psicológico, emocional, intelectual. Quando ela começa a conversar, você consegue se aprofundar no que ela fala, você também consegue falar sobre o que você faz com um ar de um cara que tem uma vida interessante. Isso não quer dizer que você tem que ser o James Bond. Você pode fazer o que você faz, mas você fala de uma maneira interessante. Ou essa incompatibilidade temporária, muitas vezes, também pode ser o seu físico. E você não tem a menor dúvida que se você está em uma matinha, se você está uma matinha, não tem como você exigir muito que uma mina que está ali, né, no shape em dia, acabe só caindo pelas suas graças verbais ou pelo seu lifestyle e afins. Por isso que é importante não só para você mesmo estar bem fisicamente, e fisicamente, estar bem fisicamente não quer dizer que você tem que ser o Shed de six-pack, mas que você tenha ali pelo menos uma postura, um físico esbelto. Senão você pode ter essa incompatibilidade temporária também. E, por fim, o ponto é: se ela tivesse interessada em mim, estaria disposta a fazer funcionar. Se não está, isso apenas significa que ela é a mulher errada para mim. Porque essa é a conclusão no final do dia. Se eu tenho que dar uma conclusão pela qual ela não se interessou por mim, eu vou dar uma conclusão que me faz bem. E você poderia até dizer nessa hora que essa conclusão pode ser um pouco megalomaníaca e arrogante da minha parte, mas eu prefiro dar uma conclusão que me faz bem. Nesse caso, ela é a mulher errada para mim. Por mais que eu possa ter todos esses aspectos que eu tenho que evoluir, posso evoluir, eu prefiro terminar essa história com ela como: essa mulher não serve para mim porque ela se interessa por caras, ela é uma interesseira, se for o caso, se você quiser concluir nesse sentido, né? Pelo menos nas fases iniciais, dar uma conclusão que vai te fazer bem, que você sai por cima, te ajuda. Então, como que se traduz num mínimo detalhe? No bootcamp eu falo isso. É importante quando você de repente termina uma interação que a mulher não claramente não está interessada em você, você terminar a interação, você chegar e falar assim: ok, tchau. Subconsciente, mentalmente, você dá um significado positivo para você mesmo. Do tipo: eu decidi sair dessa interação. Não foi ela que me mandou embora, não foi ela que fez alguma coisa que me fez sentir intimidado a ponto de querer ir embora. Eu, conscientemente, olhei para ela e decidi ir embora. Então, essa é uma pequena ação, muitas vezes, que você possa ter no approach, né? Que te ajuda mentalmente, de simplesmente dizer: tchau, querida, tenha uma linda noite, passar bem. Sempre com educação, que ainda faz ela assim, tem muito cara que acaba ficando ressentido nessas horas. Isso não vai servir no curto, médio e longo prazo para você, que esse ressentimento vai cada vez mais crescendo em você, e aí no seu próximo approach você vem carregando todo esse peso. Então é sempre importante: tchau, tenha uma linda noite, passar bem. O que está acontecendo aqui no chat? José Mario falou: uma outra dúvida. O fato de não se importar com o que ela vai falar implica eu ser a minha melhor versão em tom de voz, postura, linguagem? Exato. Não, independente de se você também possa dar valor para o que ela vai falar e para a opinião dela, você tem que trazer o seu A-game, tem que trazer o seu melhor à mesa. Isso, e o seu melhor, muitas vezes, naquele dia, não é o seu melhor como outros dias você já teve, mas é o seu melhor naquele momento.
E é por isso que, no final das contas, o que importa é a autenticidade. É ser autêntico ao momento, não fingir ser uma pessoa que você não é. É o melhor que você pode fazer num dia que você não está de bom humor, é simplesmente chegar numa bela duela e dar um elogio para ela. Se for o caso, faça. Se não for o caso, você pode simplesmente dar uma, assim que eu falei recentemente no Bootcamp, eu falei isso. Um dos melhores approaches que você pode fazer à distância é dar um tchauzinho para ela, ver se ela responde. O que que vai cair na sua mão se você fizer isso? E depois, acho que a rejeição faz parte do processo. Hoje tento ter essa mentalidade. Antes eu tentava ter aquele pensamento de, se eu fosse o Cristiano Ronaldo, será que ele continuaria na mesma ou iria para outra? Esse é um ponto também perigoso, porque quando a gente tende a se comparar com outras pessoas, por exemplo, como você trouxe aí, a gente somente pensa nos lados positivos que aquele cenário nos trairia. E pensa também, ser o Cristiano Ronaldo, os problemas são outros. Os problemas é assim, essas minas, será que elas gostam mais, elas gostam verdadeiramente de mim? E eu te digo que essa é uma questão que talvez alguns de nós possamos chegar lá na frente de ser muito famoso e muito rico. E é uma parada que é um problema que talvez essa pessoa, o Cristiano Ronaldo não tenha esses problemas que podemos estar falando agora, mas ele vai ter outros problemas. E é um problema que eu diria que nesse caso é mais foda ainda. E aí o do lado pode vir agora, mas pelo menos ele tá comendo todo mundo. Mas como você sabe quem é de verdade? É foda. Essa é uma questão que todo mundo fala quando o cara chega num nível avançado. Fala, porra, você chega num nível, eu não sei se a mina realmente gosta de mim ou não. É foda isso. Vamos lá, antes de eu passar para a próxima. Eu te perguntei porque muitas das vezes isso já me deixou de agir, porque me bugava e eu me questionava e começava a me olhar, do tipo, com essa minha postura e minha voz. E era tanto detalhe que eu nem ia para falar com a mina. No final das contas, ó, você vê, esses são cenários que só existem dentro da sua cabeça. Como você começa a removê-los, ou pelo menos colocar outros significados? Agindo. Por isso que a resposta padrão para o homem é agir. Você tem que agir. Porque o cara que pensa demais, ele acaba caindo justamente nesse hábito horrível de ficar dando significado para coisas que ele não tem a menor ideia. E eu diria que acaba entrando até num nível arrogante, porque ele entra em conclusões e ele defende aquelas teorias na cabeça dele e você fala, brother, você nem tem a experiência que você está falando. Vai lá. Oh, não, mas as mulheres são todas assim. Não, mas porque uma vez eu fiz um approach e isso me aconteceu. Eu, de tempos em tempos, acabo me deparando com uns caras assim, mentoria, curso e nada a ver. Vamos lá, próxima. Número 3. Se você deseja não ter medo de falar com uma mulher, somente deve mudar as suas intenções. Homens magnéticos estão sempre abertos, sorridentes e educados. Eles não se importam com a rejeição, serem humilhados ou passar vergonha, porque as suas intenções são somente conectar e deixar as pessoas melhores do que as encontrou. Não é sobre o que conseguem extrair, mas sobre a energia que estão dispostos a dar. Esse aqui é como se fosse um modus operandi também, porque breaking down essa frase aqui, ó. Vamos lá por partes. Se você deseja não ter medo de falar com uma mulher, somente deve mudar as suas intenções. Aqui começa o grande erro da maioria dos caras. Qual é a sua intenção? Minha intenção é que ela goste de mim. Minha intenção é que ela me dê o telefone e o Instagram dela. Minha intenção é beijar ela. E aí você vê que todos esses são aspectos onde você está querendo extrair alguma coisa. E ninguém gosta, um sugador. Então, essa é uma das mentalidades que justamente faz com que você tenha qualquer tipo de ansiedade, medo e rejeição. Porque tudo que você quer depende se ela vai te dar. Se ela vai te dar seu telefone, se ela vai gostar de você, depende se ela. Então, nesse caso, claro que você vai ficar nervoso, porque as coisas fogem do seu controle. E a ansiedade é justamente isso. É você não ter o controle de algo que você gostaria poder ter. Então, quando você tem uma intenção diferente, que é justamente o que os homens magnéticos possuem, as coisas começam a mudar, que é, os caras estão sempre abertos, sorridentes e educados. Isso começa com, eu não vou falar só com mulheres, eu vou falar com todo mundo. É por isso que eu sempre bato nessa tecla de você ser um cara social, um social butterfly, que você fala com todo mundo, porque nesse caso em concreto, quando você for fazer o approach,
você, um, vai estar muito mais solto e muito mais aberto e muito mais confiante. E dois, a mulher sente isso. Ela sente que você está nesse estado de espírito. E aí a conclusão é essa: você não se importa com a rejeição, ser humilhado ou passar vergonha. Porque grande parte dos caras que tem esse medo de fazer approach, tem medo de a rejeição, o medo associado é esse. Ah, eu vou ser humilhado, eu vou passar vergonha. Isso é uma das coisas mais patéticas que existe. Passar vergonha. É, outra vez conectando lá com o primeiro ponto, se você acredita nesse tipo de coisa de passar vergonha, é porque você está dando muito valor à opinião alheia. Ah, o que as pessoas vão pensar de mim? É, e aí eu até falei um exemplo disso recentemente numa caixinha de perguntas no Instagram. Eu contei essa história que eu fui num restaurante almoçar com a minha avó. 84 anos, veio um prato de salada num bowl dentro de em cima de um prato normal. Aí ela me perguntou assim no restaurante: Filho, esse prato, esse bowl aqui eu posso colocar. Num bowl ela não falou, né? Porque uma senhora de 84 anos não teria esse vocabulário. Ela falou assim: essa tigela eu posso colocar no prato ou eu tenho que comer na tigela? Eu falei: vó, você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Aí ela me fala: ai, não, é porque eu não quero passar vergonha, eu não quero cometer uma gafe. Eu falei: mas como assim, vó? 84 anos você ainda está se preocupando com a opinião dos outros? Não pode. Não pode. Por isso que essa questão também é muito mais profunda do que sedução, mulheres. Não existe isso de passar vergonha. Não existe. Para. Se você tem isso, é porque você ainda está colocando muito validação na opinião alheia. E aí o problema é mais embaixo. O problema não é a rejeição, a humilhação. É você se preocupar muito com o que os outros vão pensar de você. Então, essa questão de humilhar, aí voltando para os approaches, o cara muitas vezes, mas eu vou fazer um approach nela, o que que as outras pessoas ao redor dela vão pensar de mim? Vão pensar que você é um homem com um par de bolas, com sangue correndo nas suas veias, heterossexual, que se sente atraído por mulheres e vai lá falar com ela. Ponto. Outra vez, dando um significado que eu quero. Pode passar na cabeça das pessoas, nossa, esse cara é meio arrogante, esse cara é meio é, indelicado. Eu não me importo com a opinião sua. Quem é você? Eu nunca te vi na minha vida. Muito provavelmente nem vou ver você mais. Então, essa é uma questão muito importante, talvez mais importante de tudo que eu vou falar e tudo que eu já falei na minha vida. Não se importar com a opinião dos outros, passar vergonha, ser humilhado, não existe. E aí as intenções são somente conectar e deixar as pessoas melhores do que as encontrou. Então, eu gosto de operar pelo mundo pensando que quando eu entro em contato com alguém, as pessoas saem melhores do que estavam antes de eu encontrar com elas. E isso pode ser o meu bom dia, o meu boa tarde. Quando eu estou no supermercado, eu perguntar para a pessoa como está o seu dia até agora, tá cansada, tá feliz que o Corinthians vai jogar, tá feliz de ir para casa assistir o Big Brother, o que seja. Eu só quero puxar assunto, quero criar essa vibe. Essa é a mesma maneira que eu posso ter com uma mulher. Eu vou lá descobrir algo que ela tem de incrível e eu vou elogiá-la justamente por isso. E depois não é sobre o que conseguem extrair, mas sobre a energia que estão dispostos a dar. Essa é a mentalidade de abundância. Essa é a mentalidade do cara que opera numa vibração boa, que está o tempo todo querendo dar ao mundo, porque de dentro de mim é abundante, não para de sair energias boas. E se eu não soltar isso, isso acaba me prejudicando, porque eu preciso dar essa energia para as pessoas. Então, essa é uma mentalidade de se ter. E como você a tem, botando na prática. Não adianta você falar, eu vi a aula do 100 mim, amanhã, e agora eu estou diferente. Não. Se você não botar na prática todo dia, não vai funcionar. O que que o Ciro falou aqui? A mulher percebe isso, fareja quando você é interesseiro. Exato, exato. Depois aqui o José falou, isso seria uma forma de agregar valor, né? Hoje eu li uma frase que dizia energia vale mais que a aparência. Exatamente, isso é agregar valor. Você chegar querendo agregar, você está dando valor para as pessoas. E aí tem todo o trabalho interno que você deve fazer previamente tudo isso, que é que valor que eu tenho? Eu sou um cara interessante, eu sou um cara simpático, eu sou um cara engraçado, eu sou um cara que ajuda as pessoas, eu sou um cara que é, trago essa boa energia. E você vê que não tem nada a ver com o meu dinheiro, com o meu status, com a minha beleza. São coisas que eu carrego dentro de mim. E são coisas que eu me valido, que me trazem
confiança, sem dúvida alguma. Ser esse cara que opera por essa energia. Isso me faz bem e faz bem para as pessoas que estão comigo. Então, é muito mais uma mentalidade, né, que se cria principalmente na prática. Vamos lá, próxima, número 4. Ontem você viu uma mulher que se sentiu atraído, mas não foi falar com ela. Hoje, você ainda está pensando por que diabos não foi falar com ela. Esse é o preço que você paga por ser um covarde e dar voz ao seu lado fraco. A rejeição pode doer, mas não é nada comparada com a dor do arrependimento. Muito do que eu falei aqui, essa é a primeira conclusão, digamos, dessas quatro sinfonias de ideias. Porque no final das contas, eu não sei vocês, mas uma coisa que me machucou e que me atormentou durante noites era justamente voltar para casa e pôr a minha cabeça no travesseiro, e pensar, por que que eu não fui falar com ela? Isso se chama arrependimento. E esse arrependimento não existe nada que você possa fazer para tirar, porque a oportunidade passou e você não agiu. Então, o melhor que você pode fazer é usar esse arrependimento como um fogo interno para, na próxima vez que isso acontecer, não deixar se repetir. O Pedro falou aqui, tem acontecido comigo. Pego a balsa para trabalhar e lá tem uma mulher que eu sempre fico admirando, porém ela está sempre com fone de ouvido ou cara fechada e não vejo meios de chegar. Esse daqui é uma forma de autotortura até mesmo, devo dizer, e uma forma diferente de arrependimento. Por quê? Porque essa é uma mulher que você acaba tendo a oportunidade de falar todos os dias, mas você não fala. Então você alimenta isso que de repente amanhã será o dia. Amanhã ela vai dar uma brecha. Amanhã eu vou perceber algum sinal que vai me fazer querer ou ir falar com ela. Só que no final das contas, esse dia nunca chega. né? No final das contas, também, quanto mais tempo você demora, mais pressão você cria dentro de você. E a melhor parte, muitas vezes, disso daí, é que quando você decide agir, parece que aquela pressão nunca nem existiu para ela ou para vocês naquele segundo. E aí você percebe, nossa, tudo aquilo só estava dentro da minha cabeça. Eu estava criando tudo aquilo. É muito doido como realmente a nossa cabeça é um universo. A gente cria histórias, acontecimentos, leituras baseadas no que a gente tem na nossa cabeça. Em vez de interagir com o mundo. Ao invés de interagir com o mundo fazendo dele o nosso playground, a gente fica na nossa cabeça criando significados que não tem muitas vezes conexão nenhuma com a realidade. Então, a minha breve dica que eu posso dar aqui para você na próxima, simplesmente desejar bom dia, boa tarde, boa noite. E se sentir confortável, confiante o suficiente, fazer um pequeno elogio e ir embora. Porque justamente se é uma mulher que você acaba vendo sempre, você não precisa fazer esse approach tão direto, do tipo, oi, te vi ali, quero te conhecer. Não, né? Ela é uma mulher que muito provavelmente também já te vê. Então, um dia você simplesmente dar um elogio vai fazer com que ela também comece a te ver de uma outra forma. É como se fosse assim, eu sempre uso esse exemplo. Imagina que estou eu e você numa balada. E aí você vai no banheiro. E quando você volta, eu falo assim pra você, tá vendo aquela loira ali? Quando você foi no banheiro, ela veio aqui pra mim e falou assim, nossa, muito bonito seu amigo, hein? Eu falei, ah, sim. Aí ela foi embora. Se isso fosse verdade ou não, a partir daquele momento, você vai começar a ver essa loira de forma diferente. O que que eu quero dizer com isso? Que o elogio faz com que a pessoa também comece a te ver de forma diferente. Ele é uma parada muito subconsciente dela de que nós também se sentimos interessados pelas pessoas que nos admiram. Pelo menos que tem o culhão de admitir isso. Então, se é uma mulher que tem aí no seu ambiente que você acaba vendo com frequência, não precisa ser tão direto. Vê como ela responde também. Você pode dar esses passos de bebê. Você não precisa ir all in, logo de cara. Não, vai lá, bom dia, que linda você tá hoje. Não precisa também falar como você falou assim, cara fechado e não, ela tá com cara fechada. Não precisa chegar e falar assim, ó, impressão minha ou aconteceu algo de errado no seu dia hoje. Não, né? Seja mais leve. Para quem é iniciante, você acha melhor a forma indireta?
é a melhor forma? Não, direta sempre, não existe indireta. Indireta é para os fracos. Para ela é indiferente e ela nem sabe disso, tem que partir de mim. Um primeiro passo sutil com gentileza pode ser um bom caminho nessa situação. Exato. Eu falei, dá um oi para ela, um elogio para ela. Vamos lá, próxima, número 5. Essa daqui é mais uma provocaçãozinha que eu faço para os fracos. Número 5. Há milhões de anos atrás, o homem saía para caçar leões, lobos e ursos. Ele enfrentava animais do triplo do seu tamanho, colocando sua própria vida em perigo para trazer alimento e proteger a sua família. Hoje ele tem medo de falar com a mina de 1,63 centímetros e 50 quilos da academia, pelo medo de ser rejeitado e ter que vê-la todos os dias. Definitivamente, os homens já não são mais os mesmos. Essa daqui, inclusive, foi inspirada por uma mensagem que eu recebi uma vez num mentorado que quando ele me falou sobre uma mina que ele queria chegar na academia, eu falei pra ele, ele falou assim, mas se ela me rejeitar, eu vou ficar, eu sou obrigado a vê-la todos os dias. E foda-se, mano, foda-se, o que que vai acontecer? Ai, mas é uma sensação esquisita de que ela me rejeitou e agora isso é fraco, você é viado. Porra, você é viado. Foda-se. Tem essa não. Você lida com a pressão, você lida com o desconforto. Não tem essa. E depois você percebe que não tem, isso não existe. Eu já falei isso lá nas academias que eu frequento, cheguei em todas já. Ou peguei ou me rejeitaram. Mas cheguei em todas. E tem umas lá que depois eu até lembro, assim, às vezes houveram algumas que eu, como eu chegava em todas, que fiz o approach duas vezes. Mila, você já veio falar comigo. Você já veio falar exatamente. Ah, desculpa, que são tantas que eu falo. Você não me importa, não importa. E já houveram algumas também que, quando eu falei, não quiseram. E depois, por justamente alguma coisa ter mudado na vida delas ou na percepção que ela tinha de mim, acabou acontecendo. Então não existe isso. Essa daqui é mais uma provocação para os caras. E, ai, mas se eu falar com ela, ela não me quiser, eu vou ficar desconfortável porque vamos estar todos os dias juntos. Não tem, foda-se. Isso é tão raso pra mim, o cara que fala isso. É tão infantil, tão imaturo, é tão amador. Ai, mas a gente vai se ver todo dia. Foda-se, foda-se. Tem essa não. É outra vez se importar demais com a opinião dos outros. Claro que não vai fazer isso no seu trabalho. No seu trabalho, não faça isso. No seu trabalho, não que vamos lá fazer um pouco o advogado do diabo aqui, eu, em teoria, falaria para você, não se envolva com mulher de trabalho. Mas, como eu sei que muitas vezes os caras, a carne é fraca, isso acaba acontecendo. Nesse caso, se acabar acontecendo, aí você tem que levar um pouquinho mais suave, para justamente não criar um ambiente desconfortável onde é o seu ganha-pão, não criar uma fama, uma parada ali que vai te prejudicar profissionalmente, né? E e é isso. No trabalho é isso, mas fora do trabalho, mano, por favor. Na academia você acha que vale abordar direto ou construir algo com ela primeiro? Aí que tá, mano. Essas são questões assim que parece que é uma fórmula mágica. Depende. Depende. Na academia, depende de como ela tá, depende da situação ali. Eu não, a forma direta, entenda assim, existe a forma indireta, como você trouxe aí. Aí, vamos focar aqui a câmera certo. Aí. Ser direto não é uma frasezinha, não é algo que eu falo. Ser direto é um lifestyle. Ser direto é a maneira como eu me carrego no mundo. Então eu posso ser direto e chegar para ela: Oi, tudo bem? Você não treina aqui na academia, né? É a primeira vez que eu tô te vendo aqui. Você pode dizer, você está sendo indireto. Pela minha energia, pelo olhar que eu olho para ela, ela sente a pegada. Então isso é ser direto. Então não é simplesmente, oi, vim aqui te conhecer porque você é linda. Oi, tudo bem? Quero sair com você. Não é isso. Pode ser isso. Mas ser direto é a maneira como você se carrega no mundo. É a maneira como eu falo com meus amigos quando eu tenho um problema com ele, quando eu tenho um problema no meu trabalho. Quando eu tenho um atrito com uma pessoa na minha vida, eu lido de forma direta. Ser direto não é somente a maneira que eu falo com as mulheres, é a maneira como eu me interajo com o mundo. Então, quando você me perguntar, na academia você acha que abordar direto ou construir algo com ela primeiro? Eu posso simplesmente chegar para ela e falar sobre o treino. E você pode falar, mas isso é de forma indireta. Pode ser, né?
Mas a minha intenção por detrás seria falar com ela, e ela vai perceber que de repente eu só tô arranjando um motivo para falar com ela num lugar que não é tão comum de se falar. Então depende muito. Claro que se você vai abordar uma mulher completamente desconhecida, seja numa rua, num parque, na praia, num lugar sem contexto social nenhum, onde vocês podem facilmente se separarem para o resto da vida, nesses casos, quanto mais direto, melhor e preferível. Mas num ambiente social como esse, que de repente você vê a mulher com frequência, você não precisa fazer a mesma abordagem que você faria numa mulher que no parque, que se você não falar com ela agora, você nunca mais vai vê-la. Ou o outro exemplo aí do Pedro que falou da balsa. O que quer que seja. Então, essa, eu vi que você perguntou ali no chat antes do New Trolls. Essas são mentalidades, mano, de sedução 2005, tá ligado? O Ciro falou, em academia comigo deu mais certo, certo e indireto. É, isso já aconteceu comigo e em faculdade no início com um clima chato, depois passou, tá vendo? Muito bem. E o Ricardo falou: conheço o cara que conheceu a namorada em velório. Se for pra ser, vai dar certo. Pois é, às vezes. Não sei como foi essa cena aí, mas para você ver que tem de tudo, tem de tudo. Vamos lá para a próxima. Número 6, acredito que seja, né? A ansiedade é o fator determinante que te impede de conhecer mulheres. Ao removê-la, as tentativas e erros vão te ensinar as lições necessárias durante todo o processo. E a maneira de lidar com essa ansiedade é se expor de forma consistente e gradual. O detalhe que faz toda a diferença para não ficar nervoso, ou pelo menos menos nervoso, ao falar com uma mulher é: não se preocupe se ela irá gostar de você, como pegar o seu contato ou que mensagem mandar depois. Apenas foque no approach. Vamos lá por partes. Primeiro, como eu falei anteriormente, é, pincelei nesse ponto, quando você remove toda essa ansiedade, agora cada approach é uma lição, é um aprendizado que você vai ter. Quando você já não fica se preocupando, né, com aqueles fatores que eu falei no início, ela vai gostar de mim, medo da rejeição. Você entende? É um numbers game, como se diz muito por aí. É um jogo de números. Você vai ter que fazer muito approach, não tem essa. Porque tem muitos caras aí que eles acham que ou eles querem ter essa mentalidade do sniper, que é um tiro, um kill. Eu vou, só dou tiro certo. Não existe. Na abordagem, nas conexões com as mulheres, não existe isso. Você vai ter que fazer vários approaches para aprender, e depois, quando você já se tornar um mestre dos mestres, você ainda vai passar por situações onde você não vai ser o seu melhor e não vai funcionar. Enfim, a habilidade também do mestre nesses casos é saber contornar. Eu posso, de repente, não fazer um approach muito bom, mas eu sei contornar. Eu sei fazer. Ela, sim, eu sei fazer ela se engajar comigo, ela se mostrar interessante, ela se mostrar interessada, eu me mostrar interessante, eu me mostrar interessado. Então, também entender é isso, que é um processo. Você vai ter que fazer muitos approaches e cada approach vai te ensinar alguma coisa. E depois você percebe que lá na frente as situações se repetem. E aí você começa a entender que ao invés de pegar o caminho A, como você fez há 20 approaches atrás, você pega o caminho B, que é não, de repente, tomar ofensa a isso que ela te perguntou, ou ao invés de rir daquilo que ela falou, você decidiu entrar num nível mais é, profundo do aspecto do que quer que seja que ela está falando. Então, é necessário um alto volume de abordagens e as tentativas e os erros vão te ensinar as lições durante todo o processo. É. E depois, o detalhe que faz toda a diferença e não, não ficar tão nervoso é você apenas focar no approach. Por isso que eu falo que às vezes você deve se preocupar com simplesmente ir lá falar oi. Porque, surpreendentemente, muitas vezes são elas que puxam o assunto com a gente. Isso acontece muito. Imagina que quando você faz um approach num lugar vai de noitada, ela fala: "Você tá sozinho aqui?" Aí você fala: "Não, tô com alguns amigos e esses meus amigos da faculdade." Agora ela fez a pergunta, você pode começar a deslanchar a conversa daí. Quando você simplesmente falou oi. Imagina que você foi lá, falou oi para ela e travou. Aí ela olha pra você: "Você tá sozinho aqui?" "Oh, me perguntou algo, vou pelo menos responder isso." E bom, a conversa começa a fluir.
Começa aí. Aí de repente você se pega no meio da conversa. Nossa, eu já tô há 10 minutos falando com ela. O que tá acontecendo? Isso nunca aconteceu na minha vida. Então, quando você começar a ficar nervoso antes do approach, foque só no approach. Oi. E depois todas aquelas outras mentalidades de conversas provocantes, de saber comunicar, saber contar histórias, se mostrar interessado, interessante. Porque nesse sentido, por exemplo, ela pode falar: Você tá sozinho aqui? E eu falo: Não, tá com seus amigos, tá com um amigo. O cara não leva essa conversa para lugar nenhum. Bom, vamos lá. É isso. Foque apenas no approach. Aula sensacional. Você acha que depois dos 30 é tranquilo no sentido de não pegar mal o cara fazer approach na rua? Claro, mano. Eu diria que até os seus 45, vai. Depois dos 45 pode ficar um pouco estranho. Um cara de 45 fazendo approach na rua, porque já se presume que o cara não tem uma vida social tão, onde as mulheres chegam até ele. Mas, porra, mano, não, eu já fiz aí bootcamp com um cara. Voltamos? Voltamos? Estão me ouvindo aí? Não sei o que aconteceu. O Zoom Travou, ficou hein? parado aí. Estão me ouvindo? Voltou 100%. Vamos aí, peraí. Cadê? Não sei o que aconteceu aqui. O Zoom voltou. Tá gravando isso daqui? Pausar a interrogação. Vamos lá. Foi alguma coisa que o Zoom aprontou aí. Mas é isso. Não ache que tenha qualquer tipo de problema em você fazer approach, principalmente depois dos 30, my brother, por favor. Depois dos 30 a gente tá voando. A melhor idade do homem, melhor idade do homem são os 30. Você tá com cara de homem já, que você tá ali com alguns aprendizados que a vida te passou. Então é a melhor hora. Os 30 do homem é a melhor que tem. Preferencialmente, você faz isso durante todos os seus anos 20, para quando você chegar nos 30, você já está com isso bem resolvido. Mas, sem dúvida alguma, porra, é incrível. 30 anos é a melhor idade do homem. Vamos lá, próxima. Esse aqui é mais que um lembrete. É mais um lembrete, na verdade. Que seja cara de pau. O mundo é dos sem vergonhas. O máximo que você vai receber é um não. Se apresente, diga a sua opinião, se mostre interessado, peça as coisas. Na dúvida, peça outra vez. Você não faz ideia da relevância disso. Lembre-se que o mundo é o seu playground, boy! É isso, rapaziada. Esse ponto aqui é direto e reto. O mundo é dos sem vergonhas. Infelizmente, muitas vezes, né? Aqueles que estavam antes da aula, politicamente, infelizmente, o mundo é dos sem vergonhas. Mas, nesse sentido, no sem vergonha é o cara que não fica acanhado, que vai falar com o mundo, que vai falar com as pessoas, que é cara de pau, que pede, que chama, é, aquela coisa do. Pô, quando a mulher. Essa é, inclusive, um dos melhores elogios que uma mulher pode fazer. Você é cara de pau, né? Sim, tem vergonha não, pô. Você gosta de mim justamente porque eu sou cara de pau. Porque você queria, existe esse elemento das mulheres que podem ter ainda mais essa repressão social do que supostamente as mulheres devem ser, se comportar, que admiram um cara quando ele é livre, quando ele é cara de pau, quando ele se expressa, quando ele pode até ser um pouco insensível e indelicado em algumas situações, porque ela admira essa liberdade que ele tem, esse arquétipo do rebelde. Não à toa elas se sentem atraídas por esses caras fora da lei, porque eles são livres, eles são sem vergonha, eles são cara de pau. Então, não só para benefício próprio, para você ter as melhores experiências no mundo, mas sem dúvida as mulheres também apreciam isso. E muitas vezes elas vão usar, nossa, como você é cara de pau, e é assim, você queria ser como eu. Ou pelo menos você justamente me admira por causa disso. E posso falar ainda mais. Sendo do jeito que eu sou, foi o que me trouxe aonde estou, que é um lugar que eu me sinto muito feliz. Me trouxe experiências incríveis. Então, essa é a mentalidade. O mundo é dos sem vergonha, dos caras de pau, que vai, que faz acontecer, que pergunta, que tenta criar ali uma cena para si mesmo, para os outros, faz as coisas acontecerem.
Eu tinha um amigo que era, quando eu morava nos Estados Unidos, que essa mesma mentalidade que a gente pode ter, às vezes, dificuldade com mulheres, ele tinha no ambiente profissional, que ele tinha medo, essa também é um outro exemplo, tinha medo de pedir aumento. Tem gente que tem medo de pedir aumento, fica encanado de pedir aumento. Chegar no chefe e falar, ó, eu acho que eu tenho que ganhar mais. De certa forma, é a mesma mentalidade, de você ter medo de causar um desconforto, causar ali uma situação chata. Não, você tem que ser cara de pau. Eu tenho um post guardado que eu vou lançar logo mais também, que eu falo isso, que somente 37% das pessoas no mercado de trabalho pedem aumento. Somente 37%, olha que loucura. E dentro desses 37%, 72% dessas pessoas ganham o seu aumento. Você vê, né? Quem não chora não mama, como já diria Jorge Benjor. Quem não chora não mama. O mundo é daqueles que fazem acontecer. Se você ficar aí na sua cabeça pensando que, eu não vou conseguir nunca porque o mundo não é para mim, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu não estou no momento certo, porque não? Tem que ir e botar as caras. E vai quebrar a cara no meio do caminho. E são essas quebradas de cara que te ensinam, que te fazem evoluir. Você não pode ficar numa bolha confortável, achando que você não pode ou que você não conseguiria, porque você acha que não seria suficiente. Enfim, tem que ir para cima e fazer acontecer. Não pode ser esse cara aí que fica esperando, porque o trem passa e te deixa para trás. Próxima. Essa aqui é muito boa. Quando você entende que 90% da sedução não tem absolutamente nada a ver com você, é quando se torna livre para buscar o que deseja sem hesitação ou medo. Porque quando um homem é direto e diz que está interessado em uma mulher, a subcomunicação é: estou completamente confortável com a ideia de você me rejeitar. Caso contrário, não estaria te abordando assim. Portanto, sou confiante, não preciso da validação de ninguém e estou confortável comigo mesmo a ponto de me expor a possíveis rejeições e conexões. Voltando lá para o ponto que me foi perguntado sobre ser direto ou ser indireto, aqui vai a melhor razão pela qual você deve ser direto. Quando você é direto, é quando você deixa claro o porquê de você querer falar com uma mulher, o porquê de eu estar aqui vindo falar com você, a subcomunicação que demonstra é exatamente essa. Do tipo, olha só, eu não sei o que que você vai falar. Talvez você não goste de mim. Talvez você não vá com a minha cara. O que quer que seja a razão pela qual talvez você não queira é, criar essa conexão comigo, eu estou completamente confortável. Isso já demonstra um nível de confiança enorme, né? É, Caso contrário, evidentemente, eu não estaria te abordando assim, né? Porque se o cara tem todos esses questionamentos na cabeça dele, esses medos, ele não vai abordar a mulher dessa forma. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer de forma indireta. Ele vai ali trabalhar para ver se ele tem chance. E às vezes, não que isso nunca funcione, isso pode funcionar. Só que eu te digo que muitas vezes é o que fica uma mancha na sua áurea com essa bela donzela. Porque ela até mesmo pode estar disposta a querer criar essa conexão com você e ela queria que você agisse como homem, não que você pedisse permissão para ser homem. E agir como homem é você chegar sendo direto, não ficar sendo indireto, pegando o telefone dela com a amiga dela, ou estando num ambiente social com ela, não falando com ela e depois pegando o Instagram dela. Isso é uma das coisas, inclusive, mais broxantes para uma mulher. Esse é um cara mole, esse cara não tem atitude. É. Então, você ser direto é algo que logo de cara já te traz benefício, que a mulher te vê diferente. E a conclusão que ela tem de subcomunicação é exatamente isso. Sou confiante, não preciso da validação de ninguém, estou confortável comigo mesmo, a ponto de me expor à rejeição. Essa maneira de ser é o que faz as mulheres ficarem intrigadas. Sério, porque isso é algo que eu falo bastante,
que a maioria dos caras nunca pensa. Mas as mulheres também têm medo da rejeição. Não só igual a nós, da mesma forma, mas é um nível ainda mais, porque biologicamente, fisiologicamente, elas querem ser aceitas. Elas precisam ser aceitas. É muito mais do que os homens. Você vê aí quantos homens não largam tudo, vão viver uma vida solitário e vivem feliz solitário. É raro você encontrar uma mulher assim. Então é porque realmente elas também têm medo da rejeição. E quando elas encontram um cara que não tem, outra vez, esse eu digo também por experiência própria. E quantas as mulheres ficam fascinadas com essa parada de bootcamp que eu faço. Quando elas entendem, porque muitas nem têm ideia de que isso é algo que talvez os homens tenham dificuldade, né? Porque ela, como uma bela donzela atraente, muitos homens chegam nela. Mas ela não sabe que tem outros milhares, milhões de homens que não têm essa mesma confiança que esses caras que chegam nela possuem. Então, quando eu falo sobre essas coisas de bootcamp, o fato de eu ministrar esses treinamentos faz com que elas fiquem ainda mais fascinadas, com essa mentalidade de não ter medo da rejeição, porque é algo que também eu bato à torta e à direita. Vocês veem que eu saí desse tema e já voltei outra vez. Então, essa é o ponto 7, se eu não me engano, que você deve entender. Quando você entende que 90% da sedução não tem nada a ver com você, é quando você se torna livre para buscar o que deseja sem hesitação. É aquilo que eu estava falando lá da incompatibilidade. É, nós temos uma incompatibilidade, se for o caso de ela não querer ficar comigo. E depois, a importância de você ser direto, que é essa subcomunicação que você passa. Estou completamente confortável com a ideia de você me rejeitar, caso contrário, eu não estaria te abordando assim. É isso, quando você vai falar com uma mulher direta, de forma direta, a subcomunicação é essa. Não sei o que você vai falar sobre o que você opina de mim, mas eu estou confortável com o que quer que você fale. O que tá rolando aqui? Depois queria sua opinião sobre approach com a mulher andando na rua, na correria. Acho que cabe ou ela precisa estar parada em um ponto? Não, cabe, sempre cabe. Em todos os lugares, você tem que se adaptar à situação. Essa é uma das razões que o cara pode ter para não fazer o approach. Ah, eu não vou fazer porque ela está caminhando. Não, você se adapta. Você caminha com ela. Já teve mulheres que vinham na minha direção de frente a frente ali naquele. Já teve mulheres que vinham na minha direção de frente e ali, naquele frisar de segundos, não tive uma reação de como parar. Nessas situações, você pode deixar ela passar, fazendo contato visual fortemente com ela. Ela está vindo na sua direção. Contato visual forte. Deixa ela passar. E aí, depois você dá a volta. E esse pode ser, inclusive, seu approach. Se ela compartilhou ali os olhares com você, você pode falar: "Ó, do jeito que a gente se olhou ali, eu seria um idiota se eu não viesse falar com você." Você pode também parar ela na rua e falar: pera aí que eu preciso falar com você. Mas não são todos que têm essa ousadia sem mimimi. Então, para ser um pouco mais suave, você faz isso. Quando ela estiver caminhando na sua direção, fortemente olha para ela. E aí, você deixa ela passar e vai falar com ela. Próximo. Se você acredita que para essa aqui vem a parte, essa aqui é uma mentalidade de indireto, né? Respondendo aí mais questões que foram perguntadas sobre approach direto ou indireto. Se você acredita que para abordar uma mulher e criar uma conexão com ela, você precisa fingir buscar uma informação que não tem interesse, perguntar algo aleatório para mascarar suas verdadeiras intenções, eu tenho algo a lhe dizer. Você é um fraco, um covarde, um mentiroso e não entendeu que o verdadeiro poder de um homem vem em ser claro, direto e honesto com as suas intenções. Se você ficar buscando frases prontas, roteiros ou técnicas de assunto infinito, vai continuar batendo a cabeça na parede. Então, isso daqui eu escrevi principalmente porque eu lembro, não há tanto tempo atrás, um coach aí que supostamente ensina os caras a fazer approach. Eu vi um vídeo dele falando com uma mulher na rua, aonde ele chegava na mina e falava: Você sabe onde tem um restaurante vegetariano por aqui? Porque eu estou esperando um amigo. E é tipo, brother, você é viado. Você é viado. Essa vai ser minha nova maneira de expressar meu repúdio para esses caras. Você é viado. Você não tem um par de bolas de ir falar com a mina? Falar: oi, vim aqui te conhecer? Ou você me chamou a atenção? Não precisa ficar com coisinha mentirosa.
Ai, não, não consigo ter a coragem de falar isso. Ok, se você tá tão travado e de certa forma você quer dar passinhos de bebê, como eu falei anteriormente, beleza, vai lá perguntar uma informação para ela, vai perguntar para ela a hora, vai perguntar para ela alguma informação para você começar a entrar no flow de ser um cara social. Mas não fique muito tempo nessa fase, porque não vai chegar a lugar nenhum. E depois, de repente, quando o cara é indireto perguntando qualquer tipo dessas merdas pra mina, e ele, de alguma forma, ele quer mudar o fluxo da conversa. A mulher percebe. Se a mulher é idiota, a mulher é tonta, que ela não percebe, que no final das contas você não queria informação nenhuma, e você usou isso como uma desculpa para vir falar com ela percebe. E outra vez, como eu falei anteriormente no ponto anterior, ela percebe que você é um cara que usa máscara, manipulando, que você não tem um par de bolas para falar com ela. Não. Não, não. Isso daqui é covarde, mentiroso. Começando por aí, é mentiroso. Você não está procurando informação nenhuma. É o que eu falo aqui. Aqui a gente trabalha com a verdade. Aqui é só verdades. Quando você chega procurando uma informação que você não tem realmente interesse naquela informação, você é um mentiroso. E aí você acha que lá na frente, quando de repente vocês estiverem numa conversa, numa conexão, numa discussão, ela vai lembrar disso. E quando ele não tem um par de bolas de falar o que realmente ele pensa, ele vai mentir, ele vai mascarar, porque é o mesmo modus operandi. O mesmo modus operandi do cara que acha que precisa de uma desculpa para falar com uma mulher que ele não conhece, é o cara que lá na frente não vai ter o par de bolas de falar o que ele sente, o que ele quer com essa mulher, e esse cara não passa confiança para ela. Então, comece a estar acostumado a falar a verdade. Doa a quem doer. Incomode a quem incomode. Porque, no final das contas, quanto mais mentirinha você conta, mais indireto você é, isso vai manchando o seu caráter, vai manchando a sua autoestima. E as pessoas farejam isso. Eu te digo que eu farejo. Eu vejo que é um cara fraco. Um cara que eu não quero me associar. Tem algo na áurea dele que me demonstra. É isso em várias. Eu tive várias situações. Tive agora, recentemente, uma discussão com um cara lá em BH, discussão argumentativa, não uma briga, que eu percebia que ele estava querendo me colocar em uma certa caixa de pensamento, só que ele não tinha o culhão de me falar, ou pelo menos de me indagar. Eu falo assim, não, eu sei que o que eu tô falando faz você pensar que eu sou esse tipo de cara. Por mais que você não queira falar, mas eu sinto que é o que você está querendo falar, mas você não tem a bola de falar. Tem um determinado momento que você tem que chegar e ser direto com o cara também. Fala assim, é isso que você quer dizer? Então, não seja esse cara, mano. Não seja esse cara que fica arranjando desculpinha pra falar com mulher. Não, seja direto, sempre. E na dúvida, pergunte. Tipo, a mina tá estranha com você. O que que foi, gata? Que tá pegando aí? Você tá estranha. Ou eu sou idiota agora, você não tá estranha. Você vai me falar que não tem nada de errado. Você tá aí fria, você tá em silêncio, não me fala. Você vai realmente olhar no meu olho e me falar que você tá normal. Né? Esse é o cara. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que o mesmo cara que vai ser direto no approach inicial, ou o cara que não vai ser o direto no approach inicial, quando ele tem um problema no relacionamento dele, que a mina faz isso que eu acabo de falar, que todas as mulheres em algum momento tendem a fazer, que tem algum problema, que ela não vai falar para você, ela vai fazer você adivinhar. E ela fica fria, ela não responde, ela se torna uma pessoa distante, e aí você percebe que tem alguma coisa de errado. O cara que não tem o culhão de perguntar, que não sabe fazer o upload direto, ele não vai falar nada. Ele vai deixar no ar. E aquilo vira uma bola de neve. Porque ela também agora começa a te olhar com outros olhos, do tipo, você não percebe que tem algo de errado comigo? Você não vai me perguntar? Então é nessa hora que o homem direto ele chega pra ela e fala assim: o que que foi? Você vai me falar ou você vai ficar com essa cara de cu? Cara de cu você não precisa falar. Pode ofender um pouquinho e levar a conversa para um lugar mais não amistoso. Mas falei, aí, gata, falei que é. Você vai me falar que você não tem nada de errado. Você tá aí distante, fria, sem falar nada, e você tá normal. É isso que você tá me falando? O cara é direto. Ele vai exatamente no cerne da questão. Então, esse é o ponto. O Ciro Coelho falou aí, o cheat test. É que às vezes isso que eu acabo de falar não é um cheat test.
Não é um cheat test. O cheat test é mais quando ela faz alguma coisa intencionalmente, ou deixa de fazer algo intencionalmente, para ver a sua reação. Nesse caso que eu trago agora, é porque muitas vezes as mulheres não conseguem trazer o que quer que seja que está atormentando-a ou a incomodando, e ela vai se retrair com a esperança de que você perceba algo. E aí você, nessa hora até mesmo, na cabeça dela, é o cara que acaba correndo atrás até mesmo. É porque se ela tem um problema e você quer resolver o problema, faz com que ela também veja que você se importa com ela. Que se parasse aí, não tem problema. Se parasse aí, não tem problema, porque ela precisa saber que você gosta dela. E uma das maneiras que o homem tem de demonstrar que gosta dela é querendo resolver um problema que eles têm. Né? O problema maior nesse sentido para nós homens é que ela acaba usando isso como uma estratégia de manipulação. Né? E é por isso que você também precisa estar muito atento nessas horas dentro do relacionamento, para quando você tiver um problema, você, ser direto e fazer com que ela se expresse, se comunique com esse problema. E se ela ficar de joguinho, não querendo resolver o problema, você pega e vai embora. Você vai embora no sentido, nem que seja naquele momento, você fala, bom, se você vai ficar assim com essa cara de cu, eu vou embora porque não tem sentido nenhum a gente passar o final de semana assim. Eu vou para minha casa quando você tiver mais tranquila, quando você tiver amadurecido as ideias na sua cabeça, você vem falar comigo, mas assim eu não vou ficar. Não tem porquê. Aí o problema é que acontece muitas vezes, o homem fica lambendo a mina. Aí ele já cria justamente a dinâmica de quando todas as vezes que você tiver um problema, é isso que vai acontecer. Você vai ficar lambendo o cu dela para ela ficar tranquila outra vez, porque existe isso inerente dentro de nós homens que buscamos o equilíbrio, nós queremos a paz. E quando uma situação dessa acontece no nosso relacionamento, automaticamente o nosso instinto é buscar a paz, nem que seja para nossa culpa. E aí é muitas vezes quando o homem se desculpa por algo que ele não fez, ou negocia com uma mulher irracional. Todos esses caminhos que vão te levar para um relacionamento horrível. Então é por isso que é ser direto e ser firme. Ser firme, não é ser duro, não é ser vulgar, grosso, não é isso. É ser firme. Eu vejo que você está com um problema. Eu estou te dizendo que eu quero resolver esse problema se você me falar. Mas se você não me falar, e pior ainda, olhar para minha cara e me dizer que não tem nenhum problema, agora você está inclusive me desrespeitando. Então, quando eu sinto que a pessoa está me desrespeitando, eu vou embora. Então, essa é a mentalidade, não é tanto um hit teste, mas é uma maneira como você deve operar nos seus relacionamentos. A grande questão é quando a mina esfria, o cara quer consertar, ela não quer consertar. Ela não quer consertar, é problema dela. O que você vai fazer? Vai ficar correndo atrás dela? Né? Não tem como. Próximo. Próximo. Entre parênteses aqui. Quero te conhecer melhor. Parceiro, o que você quer mesmo é comer ela, mas não sabe como expressar isso. Isso vem do medo comum que os homens possuem em expressar as suas intenções. Não tem absolutamente nada de errado em você querer comer ela. O errado é você fingir um falso interesse apenas para comer ela. Esse aqui é o clássico cara que ele descobriu que ele não pode ser tão direto, e que ele tem que, de repente, mostrar que ele está interessado nela para chegar na pepeca dela. E aí eles falam frases como essa: quero te conhecer melhor. Isso soa para uma mulher como: você está mentindo para mim só para me comer. Né? E aí que tá. Não tem nenhum problema você querer comer ela. Inclusive, quando ela fala esse tipo de coisa, essa é a sua resposta. Não, não, sim, quero te comer sim. Porque muitas vezes a mulher, quando ela fala alguma coisa desse gênero, o cara fala: não, claro que não, eu quero te conhecer. Não, por que você está achando isso de mim? Isso outra vez soa como um fraco, porque você está negando as suas intenções. Sim, você quer comer ela. Não precisa mentir. Não precisa fingir que você não quer. Sim, eu quero te comer sim, mas eu não quero somente te comer, né? Apenas te comer. E se você quiser levar para um nível a mais, eu quero te comer, mas para eu saber se eu verdadeiramente quero te comer, eu preciso te conhecer melhor. Claro que se você se expressa isso e de uma maneira mais profunda e poética, faz sentido. Senão, o que eu acabei de falar soa parecido com o começo dessa sinfonia de ideias.
Mas é isso. Primeiro de tudo, você não tem que fingir não querer algo sexual com ela. Se ela pergunta, sim, quero. Você tem dúvida? É tipo assim, em inglês tem uma, como se fosse uma tirada das mulheres que é bem clássica, que ela fala assim, Are you flirting with me? Tipo, você tá flertando comigo? E aí o cara, não, ele deveria ter vergonha. Não, yes, I am. Tô flertando com você sim. Você não percebeu ainda? Nossa, demorou, hein? Agora eu já inverti ela. Dizendo que ela só, nossa, demorou para você que eu tava flertando com você. Eu não tenho medo da minha intenção. Porque tem essa coisa também do homem de, eu tenho medo que ela perceba que eu tô dando em cima dela. Que porra é essa, mano? Medo de parecer que você tá dando em cima dela? Você tá dando em cima dela. Você tá com medo de quê? É essa toda a questão também de o cara ficar com medo das suas intenções. Ele não entendeu que o poder masculino é ser verdadeiro. O Ciro falou aqui, já demonstra que você não quer ficar na friendzone, exatamente. O Jackson falou, no primeiro contato com a Bela Donzela, tenho que chamar ela para sair mesmo tendo deixado bem claro as suas intenções. Não precisa chamar ela para sair necessariamente logo no primeiro contato, contato, é. Você pode simplesmente trocar contato só com ela. É, ah, só que daí partindo do princípio que você tá trocando contato com ela para um dia lá na frente vocês saírem. Então, me passa seu contato, quem sabe um dia a gente faz alguma coisa. Já não precisa marcar o date ali naquela hora. Você fala assim, não, me dá seu contato. A gente se fala depois. Fica subentendido também. E faz, porque também ali, principalmente hoje em dia, a mulher muitas vezes vai querer dar uma vista nas suas redes sociais. É raro que você consiga marcar. E nem é raro e não recomendável. Que aí você fez um approach na mina, acabou de conhecer ela, digamos, hoje, numa terça-feira, e você já tá marcando o encontro com ela na sexta, naquele mesmo dia. Não, vai lá pra casa, dá uma bisoiada no meu Instagram, você fala até mesmo, eu falo isso. Fala assim, eu sei que você vai olhar no meu Instagram, vê lá, você vai ver que eu não sou um cara estranho que faz abordagens na rua o tempo todo. Mas pra ela ver que eu sou um cara de verdade, que eu não sou uma alma penada aí andando pelo mundo, vagando. Que eu sou uma pessoa que tenho amigos, que faço coisas. E aí lá depois a gente marca um encontro. Então, troca o contato, fala pra depois a gente marca alguma coisa. Depois de pegar o zap, você acha válido ligar ou mandar mensagem? Não, que ligar, mano, que ligar. Só mensagem. Não precisa ficar ligando. Ligando, talvez você possa fazer com uma mina que você deu match no aplicativo, porque daí ela não te conhece de contexto nenhum. Mas com uma mina que você conheceu na rua, na vida real, ela te viu. Ela viu quem é você. Então, não precisa ligar. Manda mensagem. E criar, a não ser que ela queira ligar para você. Aí tudo bem. Mas você, vamos nos falar. Não, o que que você vai falar com ela? O que que você vai falar com ela que você não poderia falar com ela no encontro? Não precisa. Ah, Então é isso. Não tenha medo de expor as suas intenções, porque o cara que finge não querer comer ela, primeiro de tudo, ela sabe que você é um mentiroso, e depois, quando você fala que você não quer apenas o sexo, mostra que você tem padrões, que você não vai querer qualquer mulher somente porque ela tem uma pepequinha gostosinha. Vamos lá. Aqui a gente já entra em alguns pontos mais de dinâmica de conversa agora. Quanto ao que falar, suas conversas devem ser cada vez mais profundas e pessoais, menos provocações e brincadeiras, e mais sobre as suas vidas e o que é importante para você. Descubra sobre o passado dela, suas paixões, seus sonhos, suas coisas favoritas. Ao mesmo tempo, não transforme isso em uma entrevista de trabalho, algo comum em encontros, mas entre nesses tópicos compartilhando-os você mesmo. Então, essa daqui é uma mentalidade muito de encontros, dinâmicas de conversa, conversas provocantes. E claro, ali no começo é brincadeira, provocação, você tem que criar esse atrito, essa curiosidade, esse interesse. Então você não pode chegar na mina e falar assim, oi, com licença, tudo bem? É que eu te vi passar e qual é o sentido da vida para você? Você não vai fazer isso nos seus primeiros 30 segundos de conversa, né? Ah,
Só ler os comentários aqui. O Jackson falou: conheci na academia, falei que o sorriso me chamou a atenção, mas troquei em Insta. Exato. Mas não, e troquei, né? Conheci ela na academia, sorriu, me chamou a atenção e troquei Insta, não mas. E depois o José falou: leitura fria cabe de início. Leitura fria é o melhor que, inclusive, você pode fazer. Como eu também digo sempre isso, à torta e direito, em todos os cursos, bootcamps, mentorias, o preferível nessas situações é você bater o olho nela e fazer alguma leitura a respeito dela, sobre o que ela está vestindo, que dá a impressão que ela seja uma pessoa tal, sobre a maneira como ela caminha, que parece que ela está tranquila, ou até mesmo que você. É que aí, ó, você fala, você tem cara de mineira. Mineira não tem cara, né, mano? Mineira não é uma mulher que você fala, ah, essa tem cara de mineira. Se você me falasse de repente gaúcha, eu até. Ou carioca, talvez, né? Tem mulher que tem cara de carioca, assim, bronzeada tal. Mas pela cara você não sabe se uma mina é mineira. Tatuagem, roupas, acessórios, o Ciro falou, exato. Você bate o olho, por exemplo, essa é clássica, já várias vezes aconteceu isso comigo. A mina tem uma tatuagem de algum símbolo de Buda, de algum símbolo de Om. Você fala, você faz yoga, você me parece uma mina bem vibe, tranquila. Você fez a leitura pela tatuagem dela. Ou você vê alguma coisa escrita em romano. Essa eu adoro, inclusive, de fazer. Vou contar um parênteses aqui. Teve uma mina uma vez que eu fiz o approach nela. Na verdade, a gente já, tipo, a gente tava meio que num ambiente, fazendo um evento, né? E aí eu tava trabalhando nesse evento, ela também tava trabalhando nesse evento. A gente já tinha se cruzado em algum momento, falado bom dia, boa tarde, é. E aí, em determinado momento, eu percebi que ela tinha, assim, na cintura, tatuado, algo em inglês. E aí eu falei pra ela, o que que tá escrito aqui? Só eu cheguei pra ela e falei, o que que tá escrito aqui? Aí ela falou, Paxiance. Ela falou desse jeito, Paxiance. Eu falei, Paxiance? O que é patience? Ela é paciência. Aí eu falei pra ela, em que idioma? Em italiano? Ela, não, em inglês. Aí eu falei, patience. Depois eu peguei essa mina, ela falou que essa interação ela ficou morrendo de vergonha, com vontade de se enfiar dentro da terra. Que ela não soube pronunciar a própria tatuagem. Ela falou patience e se lê patience. Então, outro exemplo de como a tatuagem pode ser uma ótima observação. Só que cuidado também, porque se for uma mina que tem muita tatuagem, muito provavelmente ela escuta isso à torta e à direita. Então não vai ser algo interessante de se falar. Mas sim, ó, roupas, acessórios. Te dou outro exemplo de um approach que também me marcou muito também porque eu saí com a mina depois. Foi, inclusive, num dos bootcamps. Eu estava de um lado da rua, eu vi ela do outro lado da rua, e quando eu estava distante dela, parecia que ela estava com um vestido. E aquele vestido me chamou a atenção, do jeito que ela estava vestida. E aí, quando eu cheguei perto dela, eu falei assim: que lindo o seu vestido. Aí ela falou: não é um vestido, é um macacão. Aí eu falei: de longe parecia um vestido, mas enfim, gostei do seu macacão. É isso. O Ciro perguntou, acha que muita tatuagem é red flag? Essa é aquelas cagação de regra. Não, mano. Depende, tá ligado? As tatuagens pode ser um sinal de algo. Pode ser uma mina que é de um jeito ou pode ser uma mina que é de outro. Eu já conheci na minha vida mina que é tatuada que não vale nada e já conheci mina que tem tatuagem que era toda santinha. E você falava, nossa, a personalidade contradiz aqui, né? Você faz uma leitura e, inclusive, foi exatamente o que eu falei pra ela. Quando você vê uma mulher toda tatuada e depois eu conheço esse lado que você tem, que é mais meiga, dócil, tímida, e até mesmo às vezes insegura, eu jamais imaginaria pela leitura que eu fiz de você. Mas aí que tá também, voltando para o ponto que o José perguntou, sobre leitura fria. O importante é você fazer a leitura, porque se você tiver errado, ela tem a oportunidade de te corrigir agora. E ao te corrigir, a conversa flui. Algo está sendo criado ali. Então também não fique com medo de que você tem que acertar 100% das vezes. Não, é só uma presunção que você vai lá descobrir se é verdade ou não. Se for verdade, ótimo, melhor ainda, né? Porque a mulher tende a ficar surpresa com a sua leitura afiada. Mas se tiver errado,
não tem problema. É aquela coisa que eu falei, se você souber contornar isso, como eu falei agora, eu achei que era um vestido e era um macacão. E no final não aconteceu nada. Eu falei, então eu gostei de ser um macacão. De longe eu parecia um vestido. Qual que é o seu nome? Tudo bem? O que vocês estão fazendo aqui? Quando é approach em grupo. Você já fez culinária ou já praticou algum esporte radical? Porque parece que te conheço. Não, essa de parece que te conheço de algum lugar, nunca use. Não fale isso jamais. E se você não tem uma razão muito forte para presumir que ela faz esporte radical ou culinária, também não faça, porque vai soar como uma frasezinha pronta que você tirou ao pé da letra ali. Então, por exemplo, a não ser que ela tenha uma tatuagem de um garfo e uma faca, de uma colher, de alguma coisa que me remeta à culinária, ou ela esteja com um livro, ou qualquer que seja o aspecto que me faça realmente pensar que ela fez culinária, eu não perguntaria só por perguntar. Ou até mesmo o esporte radical, a mesma coisa. Por exemplo, se de repente ela tá com um ralado na perna, se ela tá com um arranhão no braço. Aí eu poderia perguntar se faz algum esporte radical, porque tem sentido, porque eu observei algo e presumi que ela poderia fazer. Aí ela pode falar sim, não, né? Mas só por perguntar, por como uma frasezinha pronta, não faça isso. É. Voltando para a sinfonia de ideia, ao decorrer da conversa, menos provocação e brincadeiras e mais sobre as suas vidas e o que é importante para vocês. Porque tem a tendência do cara, muitas vezes, que ele fica bom em sedução, que aí ele só quer tirar risada das pessoas. Ele quer ser o entertainer, ele quer ser ali o foco das atenções. E não, você tem que depois saber trazer essa sua energia mais sedutora no sentido charmoso, de ter essa conversa mais íntima, de ter essa conversa ali onde vocês vão se aprofundar em aspectos da bela donzela, e seus também, sobre o que é importante para você, sobre as suas vidas, e aí por isso que eu concluo nesse ponto falando, descubra sobre o passado dela, sobre as suas paixões, sobre os seus sonhos, suas coisas favoritas, então o que marcou ela na vida, o que ela ama fazer, essa é uma ótima pergunta para você fazer no começo de uma interação. Essa é algo que eu falo no bootcamp, tipo, o que que você tem de interessante? Como assim o que eu tenho de interessante? Eu não sei, você faz alguma coisa, você viaja, você já fez alguma coisa importante, você escreveu um livro, você é uma pessoa que viciada em animes, sei lá. O que que você tem de interessante? Hã? Ao mesmo tempo, não transforme isso em uma entrevista de trabalho, do tipo ficar recheando a mina de perguntas. Você também lembre-se que você tem que falar sobre você. Então, lembre que a dinâmica é mais ou menos isso. Ela fala alguma coisa sobre ela, faça um paralelo sobre algo que você tem na sua vida, como algo que conecta com ela. Deixa eu ver as perguntas aqui, peraí. Uma coisa que eu queria saber, já teve approaches diretos que peguei o zap e na hora do jogo online a mina ficava seca. Eu não chegava junto na conversa, nesses casos, deixa pra lá. Então, isso na verdade é comum de acontecer. Entenda primeiro de tudo que isso é comum de acontecer. Às vezes ela pegou seu telefone ali naquele momento, porque você se mostrou um cara interessante, mas depois alguma coisa aconteceu na vida dela que você não tem absolutamente controle nenhum, e aí ela não falou mais com você. Ou ela voltou com o namorado, ela conheceu outro cara, enfim. Então, primeiro entenda que isso é algo comum. Depois, você tem que, de forma direta até, propor um encontro o mais rápido possível. Porque entenda que quanto mais tempo você demora, mais são chances dela conhecer outro cara, inclusive. E você ficar ali na lista de tantos outros caras que um dia falou com ela, mas ela não lembra mais. Então, criar esse rapport, como muitos poderiam dizer, usando palavras gringas, rapport, essa conexão, essa familiaridade, e perguntar para ela, e aí, quanto que você está livre? Vamos tomar aquele açaí que você falou que gosta? Vamos fazer aquele treino? Você falou que gosta de ir para academia. Se você é um cara que treina, primeiros encontros na academia são excelentes. Excelentes. Vamos fazer um treinão? Caminhar no parque? Puxar uns ferros? né? Vamos tomar aquele açaí depois, depois você vai tomar um suco, tal, um café, enfim, ou pode tomar o café da manhã primeiro e depois treinar.
Então, respondendo a sua pergunta de forma direta, é primeiro comum de acontecer dela não responder ou ela ficar fria, e depois fazer acontecer o mais rápido possível. Se ela ficar de enrolação, aí você deixa para lá. Qual a memória de infância você se lembra que te faz sorrir? Uso muito. Essa é uma pergunta boa para se fazer mais profundo na conversa, né? Você faz essa pergunta muito nos estágios iniciais, dá a impressão que você tinha essa pergunta, como se fosse pergunta para fazer logo de bolso, né? Por que perguntas como o que você faz ou o que você curte fazer para curtir a vida? Sinto que são perguntas que todos fazem. O que você faz é uma pergunta que é muito feita e você pode fazer ela de uma outra forma. Você pode fazer ela do tipo, o que que você faz para sobreviver? Você vê que é a mesma pergunta, mas de uma forma diferente. É uma forma mais engraçadinha. O que que você faz para cair dinheiro na sua conta do banco? Você vê que a pergunta é a mesma, mas eu só mudei a maneira como eu faço para soar diferente. Que você curte a vida, eu não faria isso. Por isso que eu gosto mais do que você tem de interessante. É o que você curte fazer, né? Mano, eu curto fazer tanta coisa. Qual a situação mais divertida que você já viveu? Eu uso isso no date. No date, outra vez, quando você está mais profundo numa conversa, é uma pergunta boa de se fazer. Vamos lá, próxima. Eu odeio conversa fiada. Quero falar sobre o universo, alienígenas, intelectuais, sexo, mágica, o sentido da vida, morte, as mentiras que você contou, seus defeitos, sua infância, pensamentos que te deixam acordado à noite, suas inseguranças, seus medos. Gosto de pessoas assim, com profundidade, que falam com emoção e possuem uma mente curiosa. Eu não quero saber ou escutar. E aí, o que me conta de bom? Então é isso aqui, você vê, eu tô realmente indo fundo. Eu quero falar sobre o universo alienígena. Você acredita em ET? Essa é uma boa pergunta para fazer uma entrevista. Você acredita em alienígena? E aí que tá também, porque se uma mulher não tem qualquer tipo de curiosidade intelectual nisso, não é um tipo de mulher que a conversa vai fluir muito. Que é uma pergunta interessante, né? O que você acha? A gente, no meio desse universo enorme, nessa bola orbitante, no meio que você acha que a gente está sozinho aqui? Não tem resposta certa ou errada. Eu quero saber a sua opinião. Com frequência aqui são perguntas que muitas vezes caem em religião, que também são conversas interessantíssimas. É, intelectuais, sexo, mágica, o sentido da vida, morte, as mentiras que você contou, seus defeitos, suas infâncias, sua infância, né? Pensamentos que te deixam acordado à noite, suas inseguranças, seus medos. Porra, isso daqui são conversas que você fica horas falando com uma pessoa que engaja. Morte, pensamentos, inseguranças, medos. Então, essa sinfonia de ideias é sobre isso. Próximo. Quando você se torna um bom sedutor, começa a ler melhor as pessoas. Você entende o que elas precisam, o que esconde. E mais importante ainda, descobre que com descobre vamos lá outra vez. Descobre que com frequência elas lidam com as suas inseguranças, medos e problemas mal resolvidos, sendo mal educadas, arrogantes e projetando negatividade nos outros. Você aprende a não levar o que dizem ao pé da letra e internamente e fazem. Vamos lá outra vez esse parágrafo. Você aprende a não levar o que dizem e fazem para o seu coração, e essas são as frustrações delas. Não dê permissão de fazê-las suas também. Então é isso. Se você, no final das contas, faz tudo isso que a gente está falando até agora, numa hora e meia de sinfonias de ideias, você começa a ler as pessoas de uma forma na alma. E isso realmente é o mais perto que eu digo que é de um superpoder. Quando você realmente começa a ter tantas conversas como essas que eu estou encorajando todos a ter com as mulheres, com homens, você começa a sentir as pessoas, você começa a ler as pessoas de uma outra forma. Você começa e depois, claro, conectar de maneira mais fácil e inteligente. Só que o contraponto disso também, não diria necessariamente um contraponto, mas um outro aspecto dessa habilidade que te traz é que você percebe que tem muita pessoa aí que está totalmente frustrada, traumatizada, bitolada, e ela projeta toda essa negatividade dentro dela em você. E é por isso também que você não deve levar isso pro seu coração. Quando eu, de repente, eu faço um approach de uma mulher, que eu estou sendo um cara super educado, super simpático,
é super cavalheiro e ela me responde de forma grossa, isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com ela. Tem a ver com o que quer que seja que ela está passando ou com a pessoa que ela é. Mas não tem nada a ver comigo. Então por que que eu tenho que levar isso para dentro, para o meu coração? Tem nada a ver. Então, outra vez, mentalidades que te ajudam a também não ter medo da rejeição, não ficar encanado de o que ela vai pensar de mim. Se ela tem uma reação dessa, isso diz muito mais sobre ela do que sobre mim. Se eu tô sendo um cara simpático, charmoso, carismático, tô sendo um cara que tá vindo de uma mentalidade boa e ela me responde mal, isso só tem a ver com ela. Aí você começa a perceber isso com mais facilidade quando você adquire essas habilidades, começa a ler as pessoas muito melhor. E mais ainda, você não leva nada pro pessoal. Você não leva, você não fica ofendido. Ai, ela falou isso e eu não gostei. Não, isso tem a ver com ela, não tem a ver comigo. Então, essa é uma mentalidade que te traz um equilíbrio, uma habilidade, na verdade, que te traz um equilíbrio. Muito bom isso. Vamos lá para a próxima. Quando se trata de aprender novas habilidades, você pode dedicar horas estudando, tentando entender o sistema, inúmeras tentativas e erros, e um dia realmente aprender. Ou pode procurar um mestre que já passou por aquele caminho, entende as dificuldades e te diz exatamente onde e como você deve agir para atingir os seus objetivos. Isso é muito do que eu faço na mentoria, no bootcamp. Você pode pegar. Primeiro de tudo, antes de eu falar sobre isso, é muito sobre quando é, você tem que colocar na prática. Como eu falo aqui, você pode passar horas dedicando para estudar, tentando entender os sistemas, mas nunca botar na prática. E aí de nada vai adiantar. Você é um cara que faz o que se chama da masturbação mental. E depois você pode ter inúmeras tentativas e erros e um dia realmente aprender. Você pode, como foi muitas vezes o meu caso. Mas, se você tem um cara que de repente já passou por aquilo, ele vai te guiar. Isso serve pra tudo, mano. Isso serve pra tudo, do tipo tocar um instrumento, aprender uma dança, aprender um idioma, né? Você procurar um cara que já passou por aquilo e sabe como te guiar nesse processo, vai te ajudar sempre. Ao invés de você bater a cabeça nos mesmos erros sem entender o que que você está errando. O cara ali vai te ajudar exatamente naquilo que você precisa. Então, mais uma, a prática é apenas parte do processo da evolução. O feedback do mestre, certo, é o que te permite o crescimento. Igual a dança, você pode tentar imitar um dançarino várias vezes e mesmo assim sempre errar, porque você não entende as progressões técnicas necessárias para realizar o movimento. Isso também se aplica em melhorar suas habilidades sociais com as mulheres. Exatamente. Muitas vezes o cara ali passa muito tempo conversando com a mina, mas depois ele não consegue levar para o próximo passo, né? Como, de repente, chamar ela para ir para casa dele, ou ir para casa dela, ou ir para um motel. Ou o cara acaba ficando com mulheres 2, 3 meses, mas depois de 3 meses parece que todos os relacionamentos acabam. Tem alguma coisa que ele tá pecando ali no meio do caminho, e ele não percebe, tá no ponto cego dele. E você, se você não entender como essas paradas funcionam, a tendência é você se frustrar, se ressentir e querer abandonar tudo isso. Falar, isso aqui não é para mim, ou as mulheres, não. Então, por isso que é sempre isso aqui que a gente está falando sobre, imagina, sobre coisa de direto e indireto, que a gente está falando anteriormente. E o cara fica nessa mentalidade indireta, por que que não dá certo? Eu faço tudo que me falaram para fazer, ou eu faço tudo que supostamente deveria fazer e não está dando certo, né? Deixa eu ver, o José falou. Depois passa um top 5 filmes para sedução ou que você considera muito bons para sedução e desenvolvimento. Lá no curso Hollywood Seduction, tem todos os filmes destrinchados aí sobre esses temas. O Jackson falou: Obrigado pela correção, Luiz. Mentoria e a maneira mais curta de chegar ao seu objetivo. Exato, exato. Os filmes lá no Hollywood Seduction são, vou ver se eu lembro todos, mas é Amor a Toda Prova, é, American Hustler, que em português, se eu não me engano, é O Grande Roubo ou O Grande Truque. É um filme do Bradley Cooper e da. Como é o nome daquela atriz? Jennifer Lawrence.
Um filme de 2013 que ganhou o Oscar, muito bom. Tem também Titanic, tem Hit, o Conselheiro Amoroso, tem Rocky Balboa, tem algumas cenas do Californication, tem também um curta-metragem que eu achei no YouTube que é sensacional, que é um Nice Guy, muito Nice Guy. Enfim, sobre filmes de sedução lá, o Hollywood Seduction te cairia como uma luva, se você é isso que você está procurando. Tem mais de, acho que uma hora e meia de curso, é muito bom. Vários vídeos diferentes. Vamos lá, próxima. Por trás de todo approach bem-sucedido, existe uma jornada de execução de etapas menores que podem ser desconfortáveis. Um bom professor não promete triunfo da noite para o dia, mas estabelece as bases para uma vida inteira de progresso. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Não adianta achar que é A, B, C, D é receita de bolo. Não. Você tem que entender tudo para na hora saber agir com as suas próprias pernas, da melhor forma também para aquele approach, para aquela bela donzela, naquela situação. Tem como você fazer um approach numa mulher sozinha no parque lendo livro, tal qual você faria de repente como na balada, por exemplo. Então, todos esses approaches bem-sucedidos vão te trazendo novos conhecimentos que, preferencialmente, também você vai aplicando nos próximos. Vamos lá, mais uma. Quantas mais tem? Duas. Tem mais duas só. Estamos acabando. Se Alice tivesse ficado cansada de correr atrás do coelho, ela não teria entrado na toca, nem descoberto o País das Maravilhas, nem descoberto quem ela realmente era. Siga correndo, caia e não tenha medo de descobrir aquilo que você ainda não conhece. Isso daqui é uma analogia que eu faço porque, pelo menos para mim, a sedução e abordar muitas mulheres e me conectar com muitas mulheres foi um aprendizado enorme a respeito de mim mesmo. Eu tenho o costume de falar que as mulheres servem muitas vezes como um espelho para as suas fraquezas, os seus medos, todos aqueles aspectos que você deve trabalhar em você mesmo. E quando você se coloca nessas situações constantemente, onde você está encarando os seus medos, as suas inseguranças, as suas ansiedades, as suas indiferenças, você começa obrigatoriamente a ter que trabalhar em você, porque senão você endoida, você vira um maluco, né? Então, não só isso, como eu falo aqui, se a Alice não tivesse cansada de correr atrás do coelho, ela não teria entrado na toca. Isso daqui é o que eu quero dizer, tipo assim, se você também não, se você não for atrás delas, você acaba perdendo grande parte da diversão da vida e você deixa de ter uma oportunidade enorme de evolução, e uma das mais divertidas, que é através de conexão com as mulheres. Você não descobre o País das Maravilhas, que é isso. Você se envolver com uma mulher, não adianta vir aqui o bitolado falar que o modo monge dele de ficar sozinho, de que ele não precisa de nenhuma mulher, ele vai me convencer que isso é uma maneira boa de se viver. Não, você não vai me convencer. Porque eu já estive com muitas mulheres e eu gosto de estar com elas. E elas são parte fundamental da nossa vida. E quando você encontra, de repente, uma que realmente naquele momento da sua vida te preenche, vocês criam um relacionamento saudável, gostoso. Pô, isso é uma das experiências mais engrandecedoras, mais ricas, mais gostosas que um homem pode ter na vida. Então não tem o que um bitolado me pode poder dizer de que isso não é algo que um homem deve ter e ir atrás. Claro que muitos acabam se perdendo nessa busca, e esse daí é um outro extremo do cara que faz tudo por amor, que se endivida, que deixa de trabalhar, que se negligencia, que não é algo que, evidentemente, eu quero passar perto disso. Não é isso. Mas também não é o outro extremo. E depois, se a Alice não tivesse ido atrás do coelho, ela também não tinha descoberto quem ela realmente era. E é isso que eu quero dizer, o quanto que eu aprendi sobre mim mesmo, o quanto que eu já não evoluí, entendendo meus próprios traumas, os meus próprios pensamentos, as minhas próprias questões importantes, que eu nem sabia que eram importantes, porque eu tive ali conversas muito com mulheres, muitas vezes, que me demonstraram esses aspectos dentro de mim. Então,
essa é mais uma razão para fazer tudo isso que a gente está fazendo aqui. E aí é isso, siga correndo, caia e não tem medo de descobrir aquilo que você ainda não conhece. Então, você não tenha dúvida que nesse processo a gente vai se chatear, vão ter algumas dozelas que vão talvez ir embora das nossas vidas e vão fazer falta, mas é isso, é a vida, tem que continuar caminhando. Eu prefiro ter essas experiências de ter dias tristes do que ter uma vida sem água nem açúcar, sem sal nem açúcar. E a última, a sedução é apenas um jogo na qual se ganha quando o outro pensa que não se está jogando. Jean Baudrillard. Depois, a beleza agrada aos olhos, mas é a doçura das palavras que encanta a alma. Voltaire. Não sei se fala assim, o nome dele, Voltaire. Voltaire, enfim. A verdadeira sedução não consiste em conquistar, mas em fazer com que o outro deseje ser conquistado. Paulo Coelho. E por último, o meu favorito, toda sedução começa no mistério. A transparência só interessa quando já se está preso na rede. Friedrich Nietzsche. Antes de eu terminar a gravação e ficar mais um tempo aqui com o pessoal que está ao vivo, se você está vendo esta aula gravada, me diz aí o que você achou, comente aí. Se você quer saber mais sobre a Universidade Sem Mimimi, sobre o Clube dos Livros, sobre outros cursos, universidade. Me inscreva no Instagram, que a gente desenrola isso daí, Bootcamp também, que eu falei bastante aqui nessa aula, mentoria individual. Mas por hoje os deixo aqui. Obrigado aí para aqueles que acompanharam aqui e para vocês que estão vendo ao vivo, a gente ainda fica mais um tempinho. Sem mime. Cadê o pause agora? Peraí que a gente tá aqui.